Mais uma aula de geometria analítica vetorial. Vamos trabalhar um pouquinho de orientação no V3 aí, no espaço tridimensional. É uma espécie de pré-requisito para depois nós trabalharmos o produto vetorial, tá bom? Então vamos ilustrar aí a ideia de orientação. Essa ilustração vai envolver uma estrutura que nós vamos usar as mãos, tá? Mão direita e mão esquerda, para fazer uma determinada formação com os nossos dedos, e ela vai aí, portanto, ilustrar a ideia de orientação. Então vamos lá. Dobre os seus dedos, anular e mínimo, a de cada uma das mãos, mantendo-os assim até o fim. Os polegares, indicadores e médios devem ficar esticados. Essa imagem vai ilustrar isso. Você deve dobrar esses dois dedos e os outros três você deve manter esticados mais ou menos nessa posição que vocês estão vendo aí na tela. Tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, tanto na mão direita como na mão esquerda. Articule os três dedos esticados de cada mão para formar entre eles algo que lembra um triedro. O que é um triedro? Pensa aí num canto de parede. É como se você tivesse ali chegando num canto de uma parede, tá? Aqui tem que dar 90 graus, portanto. Aqui com essa parte vertical tem que dar 90 graus. E essa parte aqui tem que ser 90 graus também, esse encontro aqui, tá bom? Então, cada dedo em relação ao outro tem que formar um ângulo de 90 graus. Seria mais ou menos essa ideia. Depois, essa etapa é mais difícil, mantendo as mãos rígidas, não desfaça aí essa forma que você fez com os dedos. E você aproxima lentamente uma mão da outra, procurando justapor indicador a indicador e médio a médio. Com justapor queremos dizer colar um dedo ao outro em toda a sua extensão, falange com falange, falanginha com falanginha, falangeta com falangeta. O que vai acontecer quando você fizer isso? Você vai juntar as mãos, né? Você vai girar um pouco, você vai juntar o indicador e o médio. Vamos usar uma linguagem bem popular aqui, as costas de um dedo com as costas do outro. E aí você vai ver alguma coisa interessante. O polegar direito vai apontar para a direita e o polegar da mão esquerda vai apontar para a mão esquerda. Tá bom? O que isso vai indicar então? Pensa agora que os polegares vão indicar orientação. E pensa que cada estrutura dessa de cada mão que você fez aí seja uma base. Então nota que tem base que vai ter uma orientação então para a direita aqui no caso, e tem base que aparentemente é bem semelhante à outra, mas ela tem orientação para a esquerda, tá bom? É isso que está indicando essa ilustração aí. A existência de bases com sentidos diferentes, não é isso? Certo? Vamos avançar aqui. Então tem uma imagem mostrando para vocês o posicionamento das mãos, tá bom? E indicando a orientação das bases. E vamos definir essas bases agora com essa regrinha aqui, regra da mão direita e regra da mão esquerda. Nós vamos definir então o sentido, a orientação, melhor dizendo, dessas bases, tá? Então, uma base E, formada pelos vetores U, V e W, obedece à regra da mão direita. Você vai pegar essa base e vai usar a sua mão direita para ver se ela obedece à regra da mão direita. O que vai acontecer? Ao posicionarmos o indicador da mão direita na direção e sentido do vetor U, presta atenção, então, seu dedo indicador sempre na direção e sentido do primeiro vetor da base. E o dedo médio na direção e sentido do vetor V, segundo vetor. Exatamente como indica a figura 10.2 aí. O polegar poder ser colocado na direção e sentido do vetor W, aí, que é o terceiro vetor.
Se você conseguir posicionar exatamente dessa maneira, aqui ó, olha a figura aí ó, figura 10.2. Se você conseguir posicionar sua mão direita e o formato dos vetores forem exatamente ou parecido com esses e encaixar na sua mão direita, a gente diz que essa base é definida como uma base destra, tá bom? Por causa da sua mão direita aí, ou destrógira, ok? Então é a definição do sentido de uma base aí, tá? Uma base destra ou destrógira. Agora, se você não conseguir fazer com a mão direita, é claro, você vai tentar posicionar os vetores U, V e W agora na mão esquerda. E se o seu indicador estiver na posição do vetor U, o seu médio na direção do vetor V e o polegar na direção do W, da mão esquerda, não é isso? Então nós temos uma base chamada sinistra, né, em referência à mão esquerda, sinistra ou levógira. Tá ok? Então, de fato, a gente tem essas duas orientações e a gente tem essa chamada regra da mão direita ou da mão esquerda para nos ajudar a identificar, né, que tipo de base nós estamos trabalhando. Olha um exemplo aqui, ó. Esse exercício 10.9 aqui, ó. As bases E, formado pelos vetores E1, E2, E3. A base F, F1, F2, F3. A base G, formado por G1, G2, G3. A base H, formado por H1, H2, H3. Estão representados na figura aqui abaixo. Quais delas são destras e quais dessas bases são sinistras? Ou quais delas são destrógeras e quais delas são levógeras? Identificar essas bases é importante. Nota que nessa primeira base você pode usar a mão direita. Se você usar a mão direita, você vai conseguir fazer esse formato aí. Coloca o seu indicador na direção do vetor E1. Coloca o seu médio na direção do E2 e o seu polegar na direção do E3. Você vai ver que se você girar a mão um pouquinho, você vai ter que fazer um determinado esforço aí. Meio que você vai ter que girar a mão para dentro, né? E a mão direita você vai girar no sentido anti-horário. E basicamente o seu indicador vai estar apontando para você. Mas você vai conseguir colocar o indicador na posição de E1, o médio na posição de E2 e o polegar na direção de E3. Como encaixou perfeitamente a estrutura da mão direita, então essa base é destra, tá bom? Base destra. O mesmo acontece com essa segunda figura aqui. Então você também consegue, com a regra da mão direita, encaixar o F1, o F2 e o F3 também, com muita facilidade na mão direita. Agora, se você tentar fazer isso com essa base, você não vai conseguir encaixar a mão direita aqui. O indicador apontando para G1 e o médio apontando para G2. Você não consegue fazer isso. Se você fizer isso, aliás, você até consegue o indicador e o médio apontando para G2, mas aí o seu polegar vai ficar apontando para baixo. E a gente vê que o G3 ali, o terceiro vetor, está apontando para cima. Então, tá claro que a mão direita não encaixa ali adequadamente. Então, você vai ter que usar o teste da mão esquerda. Você vai tentar encaixar a mão esquerda. E aí você vai perceber que encaixa ela perfeitamente. G1, o indicador, G2, o médio e G3, o polegar. Então essa base é chamada de sinistra, tá? Sinistra ou levógera, tá bom? Aqui também, a última figura aí, também você consegue encaixar a mão esquerda, tá bom? Aqui no H1 você vai colocar o seu indicador, o H2 o médio e o H3 o polegar. Nota que você vai estar com o indicador apontando para cima, né? Apontando para cima, mas não tem problema, a sua mão esquerda vai encaixar nesse posicionamento certinho. Então é uma base sinistra, tá bom? É interessante isso porque quando a gente fizer na próxima aula produto vetorial,
Na verdade, esse vetor 3 aqui sempre vai ser o produto vetorial. A gente vai encontrar a partir do produto vetorial de dois outros vetores, tá bom? Então, lá no produto vetorial, dependendo da posição desses dois vetores aqui da base, a gente vai decidir, então, se o vetor vai estar apontando para cima ou vai estar apontando para baixo, tá? Dependendo do que a gente já idealizar como sendo a base destra ou base sinistra. Por isso que é importante estudar isso aqui agora, porque lá no produto vetorial a gente tem que saber identificar essas bases aí. Existe uma regra prática equivalente à regra da mão direita, que é chamada a regra dos saca-rolhas, ou seja, ilustração agora tirada de um saca-rolhas, para a gente ter uma noção de como funciona essa orientação das bases. Segundo ela, dada uma base E, formada por E1, E2 e E3, tal que E1 é OA, E2 é OB e E3 é OC, como está na figura aqui, ó, tá bom? E1, E2, E1, E2 e E3. Então imagine-se um saca-rolha que pode ser um saca-rolha comum aí, desses que a gente conhece. Pode ser também, aqui a ideia paralela, pode pensar numa torneira, você pode pensar também num parafuso, objetos alternativos, mas o saca-rolha, eu acho que ele cumpre bem essa função aqui. Tá bom? Então você vai pensar ele perpendicular ao plano OAB. Então tem o plano OAB, esse plano aqui formado pelos dois vetores da base aqui, né, dos primeiros dois vetores aí dessa base. Então pensa num saca-rolha num plano formando 90 graus aqui, tá? Perpendicular a esse plano dessa base aí. Aí o que você vai fazer? Você vai girar, imagine você girando esse saca-rolha de A para B. Imagine que esse saca-rolha, então, ele vai entrar aqui e perfurar esse plano. Tá? Imagine que ele vai perfurar esse plano. E aí você vai fazer o quê? Você vai girar de A para B. Ou seja, no sentido do primeiro vetor para o segundo vetor. E aí você vai fazer a seguinte análise, tá bom? Você vai girar aqui, ó, no sentido do primeiro vetor para o segundo vetor. Você vai fazer a seguinte análise. Imagina então que você está com o saca-rolha e você faz esse giro aqui. Se esse plano da base é uma rolha, o que acontece com essa rolha? Ela vai no sentido para cima ou ela vai no sentido para baixo quando você faz esse giro no sentido do primeiro para o segundo vetor? Nota que nesse exemplo a gente está fazendo o giro no sentido de abrir um saca-rolha, no sentido anti-horário. E nesse sentido, a rolha iria para cima, ou esse plano seria puxado para cima. Puxado para cima para ir ao encontro do ponto C, lá, a extremidade do terceiro vetor. Então, quando essa estrutura ocorre, a gente está diante de uma base destra também. Tá bom? E se ocorrer o contrário, a base é sinistra. O que é ocorrer o contrário? Nota agora, a gente tem o vetor E1, E2, E3. Aqui tem o plano que passa pelo E1 e E2. Um saca-rolha, imaginado em um saca-rolha perpendicular a esse plano da base. E que, teoricamente, aqui ele iria perfurar aqui. E a gente faz o giro de E1 para E2 agora. E esse giro agora é no sentido horário. E se você faz esse giro no sentido horário, no saca-rolha, o que acontece? Ele vai estar fechando a rolha, ele vai estar empurrando essa rolha para baixo. Então esse plano se afastaria da extremidade do terceiro vetor. Então ele fazendo esse movimento de se afastar, então indica que a base é sinistra ou levógera. Tá bom? Bem simples aí. Se você optar por pensar, ao invés de um saca-rolha, você pensar uma torneira, a ideia é a mesma. Se você girar a torneira aqui, não é isso?
Então, a ideia é que você vai ter uma base, você vai estar abrindo, não é isso? Então, a ideia é uma base destra. Se você fechar essa torneira nesse sentido, a base sinistra. Se você pensar num parafuso, o parafuso até fica melhor na nossa ilustração. Se você girar, nesse primeiro caso, o parafuso vai subir e vai se aproximar do ponto C do terceiro vetor, base destra. Se ele abaixar e se distanciar ainda mais, sinistro, tá bom? Então aí alguns testezinhos para a gente identificar. São ilustrações, eu optei por trabalhar nessa aula não tanto formalismo matemático, como eu falei que o nosso objetivo com a geometria analítica vetorial é mais instrumental para a física, então não há um adensamento teórico aqui desses conceitos, tá? Então a gente optou por fazer mais esses testes mais ilustrativos que na prática vai te possibilitar trabalhar aí essas questões, tá bom? Peço que leiam o livro, capítulo 10 aí do livro que estamos trabalhando. Tente fazer algumas atividades para consolidar aí o entendimento. E até a próxima aula.